E voltei aqui com o nosso segundo vídeo dessa série que eu tô contando aí sobre o meu tratamento do câncer na tireoide, tudo. Vídeo 1 ali, como eu descobri. Nesse vídeo a gente vai focar na segurança da escolha dos profissionais, como é o método que eu uso aí para escolher os profissionais, né? O sucesso aí de todo o tratamento depende da escolha do médico e tudo isso, né? Eu vou estar contando aqui para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, a Nina aqui do canal Nina Fala Mais. E esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo, contando aí sobre o processo do meu tratamento, da descoberta até a cirurgia e do câncer da tireoide, né? Nesse vídeo a gente vai focar na questão da segurança dos pacientes e escolha dos profissionais e como foi que eu escolhi os meus profissionais, como foi que eu escolhi os médicos para fazer o tratamento, o médico que faz aí o meu acompanhamento endocrinológico e também o cirurgião, né? Lá no primeiro vídeo, né, que eu vou deixar o card aqui, ó, para vocês assistirem, eu conto sobre como foi a descoberta do nódulo maligno que eu tive, né, dos primeiros exames que eu fiz e tudo mais. E de princípio temos que a gente tem até um pouco de medo, né, em relação ao diagnóstico, ao resultado dos exames, e cada um reage de uma certa forma e tudo mais. E pessoas que levam aí com mais tranquilidade, outras não. E se é que há a tranquilidade quando a gente recebe um diagnóstico desse, né? Mas nesse vídeo agora a gente vai falar sobre os médicos que me acompanham ainda, né, após o tratamento, e como e onde eles estão e como eu escolhi eles, né? De repente vocês são daqui da cidade de São Paulo e pode estar passando ou conhece alguém que está passando por esse mesmo processo e vai que eu te indico aí os médicos que fizeram o meu tratamento, né? Então, assim, primeira coisa que a gente pergunta é como vai procurar um especialista, da onde a gente começa procurando tudo. Como eu cheguei até no endocrinologista, que antes disso eu preciso voltar um pouquinho, né? Porque antes eu já consulto com o Dr. Guilherme Gatti, que é o endocrinologista, já tem alguns anos, mas antes disso eu fazia um acompanhamento com a doutora Maura, né, que é hematologista. Então eu tinha um problema muito sério de anemia, isso eu conto depois num outro vídeo, e eu fazia acompanhamento com ela no Hospital São Camilo, da unidade de Santana, da Zona Norte. E lá eu ia nos endocrinologistas lá, inclusive foi um de lá que descobriu que eu estava super anêmica e me indicou o hematologista. Só que quando eu tinha que voltar com os exames, nunca tinha vaga nas agendas. Então eu ia no médico e ele falava, volta daqui 30 dias, e eu não tinha esse espaço na agenda. E aí eu conversando isso uma vez com ela, ela me indicou o Dr. Guilherme Gatti, que é um amigo dela, só que ele atende na unidade do São Camilo do bairro Ipiranga. E foi aí que eu fui para lá, né? É uma longura da onde eu moro, mas compensa por conta do médico. E aí foi da onde eu atravesso a cidade para conseguir a consulta com o Dr. Guilherme Gatti. Mas antes de chegar no Dr. Guilherme Gatti, eu já tinha passado por outros endocrinologistas. E como eu falei para vocês, eu vim de um acompanhamento de hematologista por conta de uma anemia severa que eu fazia tratamento até no setor oncológico do hospital. E aí eu tive vários médicos que eu passei, e eu sou uma paciente que eu posso dizer que eu já chego às vezes falando para o médico que eu sou uma paciente complicada, porque eu tenho bariátrica. A bariátrica que eu fiz há 18 anos atrás era um método totalmente diferente que se faz hoje. Eu sou uma pessoa que é anêmica, eu sou intolerante à lactose, eu tenho dumping com doce. Além disso tudo, né, ainda tinha disfunção do hormônio da tireoide. Eu já passei por médicos que não conseguiram se adaptar com a minha situação, outros médicos que já chegaram a falar para mim parar de falar um pouco do que eu estava, de como eu era, do que eu precisava, porque ele precisava pensar no tratamento. E aí cheguei no Dr. Guilherme Gatti e gostei dele logo de início, porque o que me encantou nele foi a questão de escuta.
E eu já vindo aí de um processo meio complicado, que eu fazia tratamento com hematologista por conta de uma anemia muito forte, eu precisava ter uma pessoa que me escutasse, entendesse a minha situação, entendesse o meu problema e que dali para frente me desse continuidade aí ao meu tratamento. E isso eu encontrei no Dr. Guilherme. Encontrei escuta, encontrei humanidade, encontrei empatia. E isso fez toda a diferença de eu continuar com ele. Embora eu vá só lá no hospital por conta da consulta dele, vale a pena, porque médico é conexão. Médico é você sentir que bateu, sabe? Tem que dar match. Bateu ali e você gosta dele. E eu senti essa conexão com o Dr. Guilherme. E a partir daí eu fui fazendo os meus acompanhamentos. Tanto é que consegui manter as vitaminas nos lugares certos e já não faço já há muitos anos acompanhamento com a hematologista. Acompanhei aí o processo da tireoide durante muito tempo, deve ter uns 3 anos mais ou menos que eu consulto com o Dr. Guilherme, ou mais se bobear. E desse tempo a gente veio acompanhando. Então eu já cheguei para ele com um problema na tireoide, com nódulo na tireoide e com anemia profunda, com engordando, emagrecendo, e desse acompanhamento até chegar aonde deu, que eu contei no vídeo anterior, a descoberta do nódulo e como eu descobri o nódulo. Então existem diferenças aí dos profissionais, né? Eu fazia tratamento primeiro, antes de chegar no endocrinologista, com a hematologista, né? Que é a que trabalha aí a questão dos sangues e tudo. E aí ela me indica para um endócrino, porque ela já via essas disfunções dos meus hormônios da tireoide, e me indicou o Dr. Guilherme Gatti, que é endocrinologista, especialista em metabolismo e nutrólogo. Então é um pacote completo aí. E quando ele viu o resultado positivo, ele me indica fazer a cirurgia. Tanto é que ele fala que era para eu procurar um cirurgião para poder fazer essa cirurgia da tireoide. E aí quem faz a cirurgia da tireoide, no caso, é o cirurgião de cabeça e pescoço, né? A gente já fica logo tomando trauma, nossa cabeça e pescoço. E aí como que eu cheguei, na verdade, no médico que me operou? Porque eu tenho uns critérios para a escolha de médicos quando eu vou: ortopedista, ginecologista e oftalmo, enfim, esses médicos que eu preciso ir quando eu procuro aqui, né, para poder em algum tratamento. Eu tenho aí uns critérios para escolha. Primeiro, né, que eu falei foi que o Dr. Guilherme, quando ele me indicou a cirurgia, ele me indicou um amigo dele do próprio Hospital São Camilo. E quando eu resolvi, né, procurar os médicos, uma coisa que eu já sabia, eu já tinha conversado aqui em casa, inclusive com meu marido, que a gente conversa muito sobre essas coisas, eu falei para ele que eu não queria operar na unidade de Santana. Embora a unidade de Santana é muito maior do que a unidade de Ipiranga, e o Paulo já tinha feito uma cirurgia dos rins lá, que o atendimento é impecável, o hospital é maravilhoso, mas eu não queria operar lá. Eu falei, se eu tiver que operar no São Camilo, eu quero operar na unidade do Ipiranga. Por quê? Porque lá está o médico que eu gosto, o Dr. Guilherme Gatti. Embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sentia que naquele lugar eu tinha uma segurança. Eu tinha parecendo que eu tinha alguém ali que poderia me dar um apoio, mas sabia que não ia dar, não tem nada a ver com ele, né? E aí foi que ele me indicou esse amigo, e aí eu procurei lá no site do hospital, né, onde a gente marca a consulta, e já tinha deixado uma consulta agendada com ele. Mas ao mesmo tempo, como eu fiz os meus exames no Hospital São Luís do Itaim Bibi, que é aqui em São Paulo, eu falei com o Paulo, também posso procurar lá. E outra coisa, eu já estava começando a migrar os meus médicos para a Zona Sul.
E aí, por quê? Porque lá tem os maiores hospitais, lá as coisas parece que são diferentes, onde roda, vamos falar sério, gente, onde roda dinheiro parece que tem os melhores profissionais, né? Embora eu seja pobre metida besta. Então eu queria ir indo para lá. Porque aqui, que eu venho vendo aqui na Zona Norte, é que tudo parece muito superlotado. E lá a gente consegue um espaço maior nas agendas. Aí eu fui procurar o Hospital São Luís, entro lá no site deles e começo a ver a questão dos médicos. E aí, como que eu fiz? Eu vi 2 médicos que eu tinha com a data de consulta mais próxima que eu queria, porque eu não queria deixar para consultar daqui a 30 dias, 15 dias, então eu queria muito próximo. Aí foi que eu escolhi 2 médicos. Um era um senhor, né, que eu estava vendo, que tinha data mais próxima, e outro era o médico que eu me operei. E como que eu faço essas escolhas? Eu procuro o nome do médico, pego o nome do médico, jogo no Google para eu ver ali a vida acadêmica dele. Quanto tempo ele trabalha, se ele é realmente da sociedade brasileira, da especialidade dele, e procuro redes sociais dele, se tem Instagram, se tem LinkedIn, se tem Facebook, e eu começo a stalkear a vida do médico. E quando eu começo a fazer esses processos, o que acontece? Você acaba tendo mais confiança. Nossa, esse médico é de tal lugar também. Olha, esse médico tem uma página que fala muito sobre isso. Olha, esse médico tem um perfil, um currículo bom no LinkedIn. Então, a gente acaba tendo uma confiança maior ali. E aí, quando eu jogo o nome desses 2 médicos, né, ali no Google e tudo mais, eu descubro que esse senhor que eu tinha visto, é o senhorzinho mesmo, aparece a foto dele lá, que tinha visto, e minha mãe até fala assim, ai, médico antigo é médico bom, né? Que ainda tem um pouco dessas tradições. E aí, quando eu jogo lá, eu descobri que ele era o médico-chefe, né, vamos dizer assim, não lembro como é que fala, mas era o que mandava ali a equipe médica de cirurgias de cabeça e pescoço do Hospital Albert Einstein, que é aqui em São Paulo, um hospital famosíssimo, onde vai os famosos, vai presidente, vai todo mundo para lá. Então é gente que, para o médico ser o chefe da seção, do setor, né, de cirurgia de cabeça e pescoço do Albert Einstein, eu falei, bom, esse médico vai bombar, ele é muito bom. E achei também o médico que eu operei, Dr. Marcelo Rosano, que eu joguei lá e achei também. Eu vi que ele tem uma clínica, vi que ele também as especialidades dele, vi que ele fez vários cursos fora, que se atualiza, e vi também que ele era de outro hospital, também aqui, muito famoso e tudo mais. E aí foi que eu escolhi as datas, né? Então eu escolhi a data do médico do São Camilo, a data do médico Senhorzinho e a data do médico do Marcelo Rosano. E eu marquei todas as consultas, as 3. Só que no dia que eu marquei com o Marcelo, doutor Marcelo, né? Era no dia seguinte, eu consegui para o dia seguinte com uma vaga na agenda dele, depois da consulta do endócrino. Então, ele era o que estava mais perto ali de tudo. Então, assim, gente, desse meio todo que eu fiz, né, das escolhas do médico e tudo mais, eu não fui em outros médicos. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, eu recebi o diagnóstico do câncer dia 29 de setembro e eu já tinha, como eu já sabia que eu tinha esse período para esperar do exame sair, ficar pronto, como eu falei no vídeo anterior, que leva até uns 15 dias, eu já tinha deixado a volta da consulta do endocrinologista marcado. E era exatamente um dia depois que eu peguei o resultado do exame. Por isso que eu fui lá buscar o exame no dia 29, porque eu não queria ficar esperando mais e ter que remarcar o endocrinologista. E aí foi o caso que eu falei para vocês. Vá lá assistir o vídeo 1 que vocês vão entender o que eu falei. No dia 29, eu peguei o resultado do exame. No dia 30/9, eu consultei com o doutor
Guilherme Gatti, e ele me encaminhou para o cirurgião. No dia 1º de outubro, eu fui consultar com o Dr. Marcelo Rosano. E aí a gente vai falar sobre a primeira consulta com o cirurgião, o quão importante isso é. Como eu disse, médico, a gente precisa ter conexão, precisa dar match, né? É igual relacionamento, né? Que você encontra uma pessoa e fala assim, ele é legal, mas não tem uma coisa que não bateu. E o médico, a gente faz a mesma coisa, né? É médico, é dentista, é cabeleireiro, enfim, a gente vai nessa de escolher quem dá match. E aí eu fui no cirurgião. Eu sei que muita gente chega no cirurgião e quando você tem o diagnóstico do câncer, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de coisa para perguntar sobre referente ao tratamento. E eu fui uma pessoa totalmente diferente. Como eu falo para vocês, eu sou uma pessoa, um caso aí meio problemático em relação à minha saúde. Então, eu estava preocupada com a questão de... perguntei para ele, né, nessa primeira consulta, ele explicou, ele viu meus exames e tudo mais, e eu perguntei para ele sobre o seguinte, eu sou anêmica, eu faço tratamento para anemia, como que fica isso? Eu tô gorda, como é que fica a questão da cirurgia? Como que é a anestesia? Eu queria saber como que era a anestesia da cirurgia. E aí, gente, fui perguntando essas coisas. Mas conforme ele pegou o resultado do meu exame e conforme ele foi avaliando, ele falou a mesma coisa, que o nódulo era muito pequeno, que eu poderia até esperar, né, mais tempo, não precisava fazer uma cirurgia rápido, mas... como ele cresceu de 1 ano para cá, ele poderia crescer em meses, ele podia crescer em anos, né? Ou ficar estagnado. Mas ele me indicava fazer a cirurgia e já tirar de uma vez enquanto estava pequenininho, para não esperar aquilo crescer ainda mais e talvez ficar uma coisa pior. E aí, né, que ele foi explicando e foi falando sobre tudo que tinha em relação ao câncer. Aí eu tinha as minhas curiosidades, condições de dar metástase, se pegava na garganta, se pegava na língua, como que ia ficar minha voz, já que ia mexer aqui na garganta, se eu ia ficar com a minha voz direita, se eu ia ficar rouca, se eu ia ficar sem falar um tempo, preocupada com o meu trabalho, como eu faço lives direto no outro canal, né, no Fala Nina, e eu queria continuar fazendo isso, não queria ficar muito tempo ali esperando. Então, gente, tudo isso que eu falei, que eu passei, das escolhas do médico e tudo mais, isso vai muito de pessoa para pessoa, isso vai muito de identificação. De repente, os médicos profissionais que eu falei aqui, se um dia você for procurar ou não, talvez você não se identifique com ele, né? Mas eu faço uma pesquisa muito grande em relação aos médicos. Principalmente sobre o cirurgião, eu procurei até no Reclame Aqui, para vocês terem noção. Por quê, gente? Porque tem muito médico que faz cagada. Cirurgia, tem processo, tem gente reclamando, tem um monte de coisa. E eu queria saber, eu não ia entregar o meu pescoço na mão de qualquer pessoa. Então eu queria saber quem era o profissional em relação à competência profissional que eu poderia ir consultar. E depois, dentre esses 3 profissionais que eu marquei, aquele que eu me identificasse mais. Só que eu não fui nem na consulta dos outros. Eu me identifiquei com o Dr. Marcelo, senti confiança nele, senti humanidade. O médico precisa ter essa questão de sensibilidade, de empatia, de humanidade, ainda mais para uma pessoa que chega com diagnóstico de câncer. Ele precisa trazer essa leveza, precisa trazer essa tranquilidade para o paciente. E era sobre isso que eu estava procurando no médico. Em vários médicos, na verdade, né? É essa questão de humanidade que muitas vezes a gente não encontra mais. E eu encontrei no Dr. Guilherme, vou lá consultar com ele, inclusive continuo me acompanhando com ele. Depois que ele me entregou, né, para ir para o cirurgião, ele falou, quando você fizer a cirurgia, agora quando você resolver tudo, você retorna. E aí eu retornei depois de 1 mês da cirurgia, porque também saiu o resultado da biópsia, que é o mapa cirúrgico, que a gente vai falar no próximo vídeo.
Então, no próximo vídeo, gente, no nosso vídeo 3, eu vou falar sobre os exames que eu fiz pra gente entender, para vocês entenderem sobre e da ultrassom da tireoide, sobre os TIRADs e também da punção expirativa sobre o Bethesda e o resultado do mapa cirúrgico, que é muito importante, que é o resultado aí de tudo que o médico fez na minha cirurgia em relação à tireoide. Então sai todo esse resultado, tudo que ele fez. E esse vídeo número 3 vai ser muito importante. Acredito que um dos mais importantes da nossa série. Passou e continua tendo algumas dúvidas, eu vou meio que falar em relação à minha experiência, aos meus diagnósticos, aos meus exames, mas pode ser que você se identifique aí com alguma coisa, tá bom? Então, antes de sair, não esqueça de assistir o vídeo 1, se você chegou no 2 e não assistiu o 1, mas também não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que você ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye!